jovens louvando a Deus. Olha, isso me dá uma alegria tão grande, sabe? Porque, minha gente, é muito difícil ser um jovem adventista do mundo de hoje, tá? Eu já senti alguma dificuldade na minha época, só que agora a gente consegue ver uma dificuldade maior ainda. Não é fácil não. Então quando eu vejo jovens aqui na frente louvando a Deus, usando instrumentos para louvar a Deus, olha, eu digo para vocês uma coisa: não pode existir lugar para críticos. Não pode. A gente tem que ficar feliz. A gente tem que louvar a Deus por isso. Porque, irmãos, se tem uma coisa que o inimigo mais odeia, é ver um jovem servindo a Cristo. É isso aí. Eu tive no final do verso diz assim, do Salmo: e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Jesus dura para sempre. Ele nos ama. Ele te ama muito, jovem. Se você está longe, volte. Se você está fraco, se fortaleça. Se você está aqui, não saia. Esse é o nosso lugar. Há 20 anos atrás, eu tive um problema. Quem conhece mais pessoalmente sabe que eu tive um problema de dependência química. Nasci na igreja, me afastei e fiquei 11 anos dependente de drogas. No tempo que eu fiquei afastado de Jesus, eu fiquei dependente de drogas. Graças a Deus, há 20 anos, esse ano, em novembro, completam 20 anos, para a honra e glória de Deus, que eu estou limpo, graças a Deus. E quando eu tinha recém voltado para a igreja, tinha abandonado as drogas, estava tentando me erguer, porque é algo muito difícil. Eu não tenho nem palavras para expressar para vocês o que é você abandonar a droga e se erguer diante desse problema. Eu não tenho nem como explicar para vocês. Só quem viveu isso sabe o que eu estou falando. E eu passei a sentir muita depressão, angústia, vazio. Eu chamei o pastor para conversar. Pastor, quem conhece o pastor Ronaldo Batista, da União. Falei: pastor, eu não aguento mais. Eu estou aqui na igreja, mas eu estou sentindo vazio, uma tristeza, uma luta para ficar aqui na igreja. E até hoje eu lembro das palavras dele. Ele falou: Will, você é um jovem. Você sabe aonde o diabo quer botar você? Você sabe o que o diabo quer fazer com o jovem hoje? O diabo quer botar o jovem na balada. O diabo quer botar o jovem no funk. O diabo quer botar o jovem no tráfico de drogas, dependente, com a vida destruída. É isso que o diabo quer botar e quer fazer com o jovem. E você está hoje afrontando a esse diabo. Quando o jovem está na igreja, está louvando a Deus, está afrontando o diabo. E ele vai fazer de tudo o que ele puder para impedir que você realmente seja vitorioso, seja valoroso. Então, quando eu vejo jovens louvando a Deus, quando eu vejo jovens atuando na igreja, eu fico feliz. Eu estou, Senhor, amém. Eu dou graças a Deus por ver os jovens. E nós, como igreja, temos que apoiar. Temos que apoiar, é isso aí. Vocês estão de parabéns.
Eu falei com o meu irmão lá atrás, né? Sobre o grupo aqui. Graças a Deus, eu fico até com água na boca. Porque se eu morasse aqui perto, eu estava frequentando aqui. Porque é isso que a gente precisa. Irmãos, essa luta entre o bem e o mal contra jovens, ela não acontece hoje, não. Ela acontece em todas as eras. Quando eu penso em jovens, eu lembro de todos os homens do passado que lutaram para servirem a Cristo. E eu consigo ver isso. A gente vê isso. E eu até penso, quando eu lembro assim, eu penso de 3 jovens em especial, 3 jovens que estavam numa multidão. Uma multidão enorme. Na frente de um rei muito louco, que tinha tido uma visão futurista, mas que de repente pensou que a visão era ele, e fez uma estátua de ouro enorme. E do lado botou uma fornalha ardente, pegando fogo e falando: quem se ajoelhar vai ser jogado na estátua, na fornalha, não adianta. E de repente ali do lado 6 instrumentos para tocarem, porque 6 era o número místico da Babilônia, por isso que hoje até 666, então estava lá 6 instrumentos musicais, uma estátua de 6 côvados de largura com 60 de altura, sempre o número 6 como número místico, E agora de repente eles falaram: agora vamos tocar os instrumentos e todos vão se ajoelhar diante do estátua. E aquele rei muito doido, da Nabucodonosor, estava lá e de repente os instrumentos tocaram. E de repente a multidão se ajoelhou. Só que você imagina uma multidão toda em pé, e 3 homens ficaram em pé, 3 jovens, eram jovens, ficaram em pé. E alguém, o rei falou: rei, lá no meio, lá, tem 3 que se ajoelharam diante da estátua. Puxa, vem, traz aqui. Por que você não se ajoelharam diante da estátua? Porque nós servimos o Deus que fez os céus e a terra, e não vamos nos ajoelhar diante da sua estátua. O rei Nabucodonosor mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. A fornalha ficou tão forte que até ninguém aguentava aquela fornalha. E de repente ele falou: olha, se vocês não se ajoelharem diante da estátua, a música vai tocar e vocês vão ser jogados lá dentro. E aqueles jovens olharam para o rei e falaram assim: rei, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha. Olha só, mas o mais importante não foi isso que eles falaram. Se o nosso rei quiser, pode nos livrar da fornalha. O mais importante foi o que eles disseram depois: mas mesmo que o nosso Deus, Ele não nos livre da fornalha, não ajoelharemos diante da sua estátua. Olha, o rei se enfureceu de uma tal maneira que mandou que os soldados pegassem ele e se jogassem lá na fornalha. Os soldados caíram mortos na hora do calor da fornalha. E quando eles chegaram lá dentro, jogaram. Depois de um tempo, o rei chegou e olhou. Quando ele olhou, viu os 3 dentro do fogo e mais um. E aí ele chegou lá, o súdito falou: olha lá, não colocamos 3, mas eu estou vendo 4, e um dos 4 é semelhante ao Filho dos Deuses. A nossa vida também é assim. Nós estamos diante das fornalhas a todo instante. E também não sabemos se Deus nos livrará ou não. Mas ainda que não nos livre, nós não nos ajoelharemos diante dos problemas e das dificuldades da vida. Esse é o nosso pensamento. Esse é o nosso foco. Nós temos o céu para ganhar. A sua coroa está prontinha, guardadinha, é sua. Jesus entende.
as nossas lutas, dificuldades, sabe quando caímos. Só que sabe por que a gente cai? Sabe por que o jovem cai? Eu também caio. Eu vou contar uma história para vocês e vou concluir com essa história. Eu tenho contado essa história algumas vezes, mas aqui não contei. Minha família que me acompanha já sabe a história. Um homem juntou dinheiro a vida inteira e o sonho dele era fazer uma padaria. Puxa, eu quero construir uma padaria, quero ter uma padaria. E juntou o dinheiro, encontrou um local, comprou o comércio, o salão, uma esquina, beleza, vou fazer a padaria. Comprou o maquinário todo, vitrines, tudo bonito. Imagina aquela padaria de Zona Sul, né? Puxa, coisa linda. E montou a padaria, teve a inauguração, a padaria pronto. Só que passou a primeira semana e não teve lucro. A segunda ia falir. Na terceira semana, já no desespero, ele chamou um consultor para que ele pudesse analisar e ver o que estava errado na padaria dele. Bom, o consultor, ele foi, analisou, viu as contas, viu o maquinário, viu tudo e falou com ele: olha, na sua padaria, o maquinário, todo esse utensílio está correto, está corretíssimo, mas qual o problema da minha padaria? Só tem um problema gravíssimo. Para você fazer pão, você precisa de farinha de trigo. Ah, você precisa de farinha. Ué, mas peraí, eu montei uma padaria e não estou conseguindo fazer pão porque eu não usei a farinha. Como é que você vai fazer pão sem ter farinha? Puxa, que história absurda, né? Que história absurda! Até parece que alguém pode fazer pão, botar numa padaria e fazer pão sem farinha. Não é isso? É uma história absurda. Não é? Tão absurda quanto essa história é tentar ser cristão sem Cristo. Esse é o grande problema da nossa vida. O grande problema é a gente levantar de manhã correndo. Às vezes a gente toma banho, faz barba, toma de jejum e não faz uma oração. A gente passa o dia inteiro não lê um capítulo da Bíblia, que o apelo hoje é para você, pelo menos, a igreja está pedindo, por favor, lemos pelo menos um capítulo só por dia. Não são 4 horas no Facebook, é um capítulo só, que você vai gastar 6 minutos, mas pode custar a sua salvação. Então, tão absurdo quanto fazer pão sem farinha é viver a vida sem Cristo. Temos que orar cada dia, temos que ler a nossa Bíblia, temos que ter contato com Cristo. Se fizermos isso, a coisa ficará mais fácil. Ficará mais fácil. Do contrário, nos afastaremos e cairemos. É assim que acontece. Temos uma batalha espiritual. É que essa noite Deus possa abençoar a nós, abençoar a banda Seven. E eu imagino quanta luta vocês não enfrentaram, mas não desistam. Deus está com vocês. Não desistam. Irmãos, Deus está conosco. Deus quer ver o jovem na igreja. Deus quer o jovem na igreja, louvando o seu nome. Que o Deus Todo-Poderoso seja louvado mais e mais nessa noite. Que seja abençoado. Amém.